Conheci a Juliana num momento bem crítico da minha vida e essa mulher não podia ser diferente, essa estreia, né, de lives. Teria que ser bem com a Juliana, porque a Juliana me encontrou assim num momento assim bem delicado da minha vida, onde eu cheguei nas mãos dessa mulher, posso dizer que morta, né? Não foi diferente disso. E essa mulher, ela foi responsável pela minha mudança de mente, né? Todo esse processo de mudança de mente, essa metanoia, começou com a Juliana Torres. E foi assim, providencial, foi um divisor de águas na minha vida. E nós vamos falar sobre isso, sobre toda essa mudança de mente. Boa noite, Juliana! Boa noite, Seja tudo bem? bem-vinda! Tudo bem, minha Obrigada. querida? Você me ouve bem? O pessoal me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Vamos lá. Desculpa a demora aí para aceitar, gente. Que correria. A gente também teve alguns probleminhas técnicos aqui. Então tá, aqui é criança, gente. É, Criança é sempre uma surpresa, né? sim. Mas tudo certo, tudo sob controle por enquanto. Ai, obrigada pela apresentação aí. Você chegou na minha mão realmente, assim, não sabia ao certo como que estava toda a situação no decorrer da jornada, a gente foi entendendo, né? Mas fico feliz aí, eu recebo a gratidão pelo nosso encontro. Ah, com certeza. Foi um diferencial na minha vida, foi um marco bem importante, divisor de águas, realmente. Que Bom, bom. queria que você Bom, falasse um pouquinho do seu currículo. Quem é a Juliana Torres? Já falei quem é a chefe Andréa Velar. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Juliana Torres. vamos lá. Primeiramente, Juliana Torres é filha amada do Deus Altíssimo. Primeira coisa, minha maior identidade, porque eu procuro viver como uma princesa, sabe? Aham. Tanto no merecimento quanto nas coisas que eu faço, enfim. Sou esposa do Daniel Torres, é mãe da Elisa, é minha princesa, meu O milagre, né? milagre, né? O Meu milagre. milagre, exatamente. E o que a Juliana Torres faz hoje, atualmente? Hoje eu trabalho com gestão, gestão de pessoas, gestão de empresas, e dentro da gestão de pessoas, a área que eu atuo é como Master Coach de mulheres e adolescentes. Conheci você dentro de um treinamento, né, Aham. de gestão, e nós juntas caminhamos aí com um processo de coach que foi muito bom para você e muito bom para mim também, eu tenho certeza. Ah, então, vamos falar hoje aqui um pouquinho de metanoia, né? E aqui na nossa abertura, eu fiz uma colinha aqui pra gente, para gente não fugir ali da pauta, Aham, é, a respeito da mudança de mente, né, para uma vida plena, né? Que é super importante a gente saber primeiro que voz que a gente está ouvindo, né, Ju? Que foi uma das coisas principais que você me ensinou, né? E a gente fala muito da voz da franga, né? A gente fala da voz da franga, que a gente está ouvindo direto essa franga, e a franga não para de falar na nossa mente o dia inteiro, a exatamente, noite o dia inteira, e a inteiro. gente tem que aprender a dominar essa franga, fazer ela calar a boca e fazer a mudança de mente, a mudança de pensamento e deixar outras vozes falar, que são as vozes positivas, né? Exatamente. Hoje em dia há um preconceito muito grande com algumas palavras que a gente utiliza, né? Aham. Metanoia, coach, mindset, né? Essas coisas todas, o Sim, pessoal tem muito preconceito. Mas tudo na vida se trata sobre nós executamos as coisas que nós pensamos. Então, sim, da forma que você acredita que é uma coisa, ela é. sim, Se para você essa é a sua verdade, essa é a sua realidade, né? sim. Só que muitas vezes nós estamos intoxicados. Intoxicados, às vezes, pelo ambiente que nós estamos, intoxicados, às vezes, por crenças que foram colocadas em nós no decorrer da nossa vida, na nossa infância, ou até na nossa vida adulta, ou em algum trabalho, ou algo que marcou muito forte, a nossa, alguma memória muito As forte, crenças né? E é, limitantes, né? isso que a gente chama das crenças limitantes. E aí, por estarmos intoxicados, sabe aquela situação que você fala, eu sei, às vezes eu encontro pessoas que não sabem para onde querem ir. Mas você fala, eu sei o que eu sei que eu preciso mudar nessa área. Muitas pessoas falam assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí não sabe, fica como fazer.
né? Fica patinando. Aham. Para saber o como, precisa haver uma metanoia, haver uma mudança de pensamento. A Aham. mudança de pensamento, ela vai fazer com que você também mude o seu comportamento. As pessoas acham que não. Se eu mudar o comportamento, já serve. E por isso que muitas vezes há uma perca daquilo que foi investido, né? Por exemplo, eu fiz algo, eu tentei. Já ouviu alguém falar assim, eu tentei tal coisa e não Sim, eu consegui. já fiz um Eu monte de vezes, eu tentei. não consigo. Porque tentou mudar o comportamento e não tentou mudar o pensamento que está por detrás do comportamento. Então, Olha. quando a gente fala de metanoia, é não só mudar o que você faz, mas você entender o porquê você faz. E aí você vai lá na raiz do problema, vai lá na raiz do que faz você fazer o que você faz, repetidas vezes, e muda o pensamento. Não há mudança de pensamento, não há mudança de comportamento sem mudança de pensamento, E isso na certo? hora de acordar, na hora de dormir, na hora de comer, na hora de De sair, fazer trabalhar, qualquer tudo, né, coisa, Ju? tudo, em todas as áreas da vida, tudo. É, Mas super uma coisa que eu importante. acho que é importante a gente falar é que também não há mudança de pensamento sem consciência, Sim, tem que se né? tornar consciente, A gente precisa exatamente. se tornar consciente, consciente de algo que está acontecendo. Então, assim, eu primeiro sou consciente dos resultados que estou tendo, porque tudo é resultado. Uhum. Resultado é uma soma de comportamentos e os comportamentos uma soma de pensamentos. Olha como está tudo ligado, Sim, né? Então, assim, sim. eu tenho consciência dos meus resultados, sejam eles bons ou sejam eles ruins? Primeira coisa. Não, Aham. não tenho consciência, nunca parei para pensar nisso. O que, que é resultado? Tem gente que acha que não tem resultado nenhum. Não, tem. Tem gente que acha que, às vezes, chega para mim e fala assim: nossa, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Não, não tem só coisas ruins, tem coisas boas. Nós somos seres humanos criados por Deus que produzimos sim coisas boas. Então, na nossa Aham. vida não é tudo erro. Sim, Às vezes a gente precisa de ajustes para poder ir corrigindo rotas de algumas coisas, né? Para alcançarmos novos resultados e uma nova performance. Então, começa com a consciência. A consciência é a mãe e o pai é a ação, né? sim, A sim. mãe é a consciência e o pai é a ação. Cadê a... Que a gente fala assim, também só consciência não dá para viver só de consciência, né? Precisa ter uma ação ali para depois você conseguir algum resultado. É verdade. Então, tendo consciência, a gente parte para fazer o que precisa ser feito. E essa questão da mudança de mente são detalhes que às vezes a gente acha que é uma bobeira, que muitas pessoas pensam que é bobeira, e que eu até eu também, quando eu entrei no processo, pensei, será? Acho que não pensei que era bobeira, mas será? Será realmente que isso dá resultado? Mas eu entendi que os padrões são repetição, 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 né? Treinar, treinar, treinar até se tornar. E aquelas coisas que a gente achava boba, de ler um livro, ler vários livros, estar sempre lendo, escrevendo todos os dias, escrever todos os dias, eu me amo, minha vida é próspera. Escrever, como é importante, como o cérebro daí começa a se conectar com essas coisas e começa a traçar isso para o nosso caminho, né? Isso é bem, bem interessante. É interessante, porque fazer repetidas vezes a mesma coisa faz com que aquilo se torne um hábito, né? Às por exemplo, você escova os dentes hoje, que às vezes você vai, acorda, vai lá, faz sua higiene e nem para pensar no que você está fazendo. É muito no automático. Uhum. Porque desde criancinha foi assim. Hoje você nem pergunta por que você está fazendo. Nem às vezes para pensar. Tipo, é tão automático, acorda, vai fazer higiene, escova os dentes e tal. E isso já virou um Como hábito. aprender a Existem coisas. dirigir, né? Exatamente, como dirigir. Você não fica. Nos primeiros dias de dirigir, você fica assim, tem que olhar para a direita, para a esquerda, para o retrovisor. Depois você não para pensar mais, né? Já aquilo já se tornou um hábito. Uhum. Hábitos são muito fáceis de ser construídos. As pessoas acham que hábitos são difíceis, mas não são difíceis. Aí o vídeo Cortou um pouquinho a cortou. conexão. Cortou Uhum. porque entrou uma ligação aqui
mas depois eu retorno. Tá. Hábitos, as pessoas acham que hábitos são difíceis, mas a maioria dos hábitos eles são fáceis. Basta repetir por um curto período de tempo, né? Nem é um longo período de tempo, até aquilo se tornar um hábito. É que às vezes a gente vai empurrando, vai procrastinando, vai deixando para depois. E aí o que acontece? Às vezes também a gente quer mudar tudo de uma vez só, né? Então eu identifico isso, quero mudar tudo de uma vez só, pá, numa paulada só. E não funciona assim. Você precisa. Nós temos um cérebro ensinável e você precisa ensinar para o seu cérebro que está acostumado a fazer uma coisa de um jeito que precisa fazer de outro jeito. É necessário fazer de outro jeito. Às vezes você precisa explicar os porquês, né, para você mesmo. Mas às vezes não. É só fazer aquilo repetidas vezes. Eu pessoalmente, às vezes eu faço uma brincadeira que é assim, cruza o braço, aí a pessoa vai lá e cruza o braço de um jeito. Aí eu falo, agora cruza de outro jeito. A pessoa fica tipo, como assim cruzar de outro jeito? Muda o jeito, tipo, cruza, vira a mão assim. E tem gente que se embola, se perde, não consegue, se sente desconfortável. Aham. E é isso que acontece na vida. Às vezes você está tão acostumado a fazer algo que quando você vai fazer diferente, te deixa desconfortável. E nós não gostamos de sentir desconforto. Mesmo Aham. que seja uma coisa boa, nós não gostamos de sentir desconforto. Eu falo Sim. isso por vivência prática na vida, assim. Tem essa questão minha dentro de um processo de emagrecimento, eu tenho que quebrar com vários hábitos, vários paradigmas, várias frangas, várias coisas que foram construídas na minha mente em 34 anos e agora eu preciso romper com isso. Mas eu não me tornei essa pessoa num dia, em uma semana. Uhum. Mas eu Uhum. quero resultado em um dia, uma semana. E aí eu não persisto, não tenho a disciplina por tempo suficiente, acabo não conseguindo, às vezes, o resultado que eu quero. Aham. Todas as vezes que eu persisto e começo a virar a chave para aquele novo hábito, para aquele novo pensamento, aquilo já está embutido em mim. E pronto. Sim, e uma das coisas que eu aprendi também, é que nosso cérebro ele é preguiçoso, né? A Muito. gente precisa dar o comando para ele, um, dois, três e vai. E eu digo isso porque eu entrei na academia em 2023. Uhum. Fui algumas vezes, fui várias vezes, mas assim, eu não conseguia manter uma frequência. E com leitura, 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 e entendendo, a partir do momento que eu li ali se você não se concentrar, não se conscientizar de que você tem que ir para academia e você não disser para o seu cérebro, um, dois, três, levanta e vai, você não vai. É. Então eu me domestiquei assim, estou fazendo isso. De segunda a sábado, eu estou indo todos os dias e já está virando um hábito na minha vida, tá? E eu tô super curtindo, já tive bastante, assim, resultado, bastante retorno, o ânimo melhora, o sono melhora, tudo melhora na nossa vida, né? Então, e E um, dois, três aí e vai. você passa a sentir falta. O seu corpo está tão acostumado a isso agora que passa a sentir falta. Se um dia você não vai, se um dia não dá certo, o seu corpo vai pedir isso. Igual beber água. Beber água, não, você acostuma seu corpo com pouca água, Aham, ele vai vivendo com pouca água, ele vai tirando de outros lugares, outros órgãos, vai ficando ruim. Mas ele aham. vai sobrevivendo. Começa a dar água. Tem dias que eu falo que meu olho tá tão seco que ele fala assim: menina, por favor, bebe água, que eu tô tirando até dos olhos, o olho tá até seco. Mas porque você acostuma o corpo que não precisa fazer isso, ele vai moldando, Isso. vai te dando a necessidade, Eu vou né? fazer uma viagem agora de férias, né? Que as nossas férias Uhum. nós vamos tirar agora. E a gente foi procurar hotel e eu já procurei com academia. Porque senão não serve para mim. Porque Porque a faz tua parte de mente você já agora. já muda, né? Então, É a gente vai verdade? vendo assim. Bom, Ju, nosso próximo ponto aqui, já falamos do poder da metanoia, nós já falamos aqui um pouquinho, né? Que são os hábitos, então a gente já eliminou dois temas aqui falando numa conversa só.
e a alimentação consciente, né? Descascar mais e desembalar menos, a importância de uma boa alimentação. Hoje a gente está acostumado a ir no mercado, pegar tudo pronto, né? Pega tudo pronto, tem arroz pronto, tem carne pronta, tem lasanha pronta, tem pizza pronta, tem tudo pronto. E isso, na verdade, é um veneno para a nossa saúde, essas coisas industrializadas, né? Então, assim, a importância da gente se alimentar bem, de escolher os melhores alimentos, mais ricos em nutrientes, para nutrir o nosso corpo e não só comer, né? Mas se realmente se alimentar e se nutrir. Você quer falar um pouquinho dessa parte do descascar mais e desembalar menos? Falo sim. Bom, não é a minha especialidade, tá? Então já adianto que não é a minha especialidade para ensinar, mas é algo que eu vivo. Então eu posso falar de coisas que eu vivo, né? A minha Aham. especialidade é lidar com pessoas. A parte de alimentação é uma coisa que eu busco para mim. Eu já tenho uma profissional que me acompanha, queria exaltá-la aqui, dar mérito a ela, é a minha nutricionista, Paula. É, hoje eu faço terapia nutricional com ela, porque só dar a receita do que todo mundo sabe o que é para comer, o que é saudável e o que não é saudável. A maioria das pessoas hoje sabe. Você sabe que um chocolate não é tão saudável e uma banana é mais saudável. A gente não tem aqui que ficar tipo o que é saudável e o que não é saudável, mas o porquê você faz o que você faz. E a Paula hoje me ajuda com esse processo, né? Mas eu Uhum. posso dizer que dentro da minha jornada, algo que eu vivi e vivo hoje é essa questão de ajuste no peso e uma melhora da qualidade física, né, na saúde, no corpo como um todo. Então eu posso falar por ter vivido recente essas duas situações, tá? Aham. A primeira delas, quando eu comecei a minha mudança de mente, a minha mudança de hábitos, eu tinha os hábitos, pensa em hábitos péssimos, não bebia água, não fazia exercício físico, só comia produtos industrializados, muito, 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 tipo biscoito, biscoito ou bolacha, né? Cada um fala de um jeito, Aham. refrigerante. Existia uma época, há muito tempo atrás, uns 7 anos atrás, que eu não sei o que deu na nossa cabeça, que a gente tomava um refrigerante e uma barra de chocolate todas as noites. Então, assim, o corpo ele só veio respondendo através da saúde e do peso, né? E aí Aham. eu decidi fazer essa mudança dentro do meu comportamento. Contratei uma pessoa para me acompanhar, além da nutricionista, que me ajudasse a mexer nos meus hábitos, a mexer na minha rotina. Foi aí onde eu aprendi a fazer os rotineiros, comecei a olhar melhor para minha saúde como um todo. E Aham. aí eu fui tirando algumas coisas, substituindo por outras. A gente começou a frequentar a feira mais vezes, né? Dentro do mercado, ir mais para os produtos mais frescos, ao invés dos produtos mais embalados. Bem Tira um isso. pouco o arroz, o feijão, assim. Era mais o arroz e feijão que a gente comprava embalado. O Aham. restante era tudo fresco. Então, ao invés de ir no mercado uma vez por mês, eu passei no mercado toda semana, porque aí tinha que pegar frutas, verduras, carne. E aí não entrava mais em casa salgadinho, bolacha, essas coisas assim. Por quê? Na hora do desespero, né? Na hora de quando você não tá sobre total consciência do que está fazendo, tudo que é fácil, que está na mão, você acaba optando, né? Uhum. Uhum. Então a gente pensou, tem que tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Aham. Então, se eu quero beber água, a água tem que estar à vista. Inclusive está aqui, pertinho. A minha tá aqui também. Se eu quero comer algo nutritivo, eu preciso me organizar na semana para fazer aquilo mais nutritivo possível. Já ter um cardápio pré-estabelecido, não deixar para decidir na hora o que vou comer, porque se eu for decidir na hora, provavelmente eu vou comer alguma coisa que não vai me nutrir o suficiente. Exatamente. E As armadilhas, né? as armadilhas. Antigamente era assim. As pessoas viviam muito mais, elas tinham muito mais saúde. Hoje a gente está completamente à mercê de medicações, de vírus, de um monte de coisa. O mundo está muito diferente. As Uhum. crianças são diferentes, nós adultos estamos desenvolvendo muitos problemas de saúde
por não estar olhando para essa raiz que é a alimentação. Hoje eu Aham. tenho a minha questão com peso, que é algo que eu tenho trabalhado. Eu entendi que eu não engordei de um dia para a noite, não vai emagrecer do dia para a noite, Uhum. mas é algo que eu tenho trabalhado em cima disso, né? Tenho os meus resultados e as minhas frustrações, mas com as ferramentas certas eu sempre consigo voltar, direcionar de novo para o caminho que eu quero. Mas isso é algo que eu posso falar na vivência. Toda vez que eu me alimento de produtos mais industrializados, o corpo cansa mais, dá menos energia, a gente Sente fica fome mais mais inchado, rápido. sente fome mais rápido, dá muito mais vontade de comer doces açucarados, né? Uhum. E toda vez que eu passo para substituição desses alimentos com algo mais nutritivo, algo que uma fruta, uma comida de verdade, sem fazer muita restrição, tá? Não tô falando aqui de dieta de leite, dieta de só de líquido, Aham. não tô falando de nenhum tipo de loucura. A gente tá falando só de pequenas substituições. Aham. A gente se sente mais disposto. Eu convido a experimentar. A gente fica com mais disposição, a gente tem mais energia, a gente bebe mais água, muda, a mente muda, o corpo muda, Sim. porque tudo muda. É E é bem muito bom simples, é mesmo. só fazer um teste. Faço Ah, tem o aqueles dias que teste. você acorda com aquela fome desvairada, né? Eu aprendi isso com a doutora Maíra Soeliane. Uhum. É, quando você acorda com aquela fome desvairada, é só você começar a pensar: o que que eu comi ontem à noite antes de dormir? Se você comeu refinados, farináceos, tal, você vai ter automaticamente essa fome. Se você se É, alimentou de mais fibras, né, ou de proteínas, dificilmente você vai sentir essa fome. E também é importante você saber o que comer à noite para não pesar no estômago e você não ter uma noite ruim. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa alimentação. exatamente. Dentro do meu processo de emagrecimento, eu eliminei 22 quilos a princípio, né? Legal. Nesses primeiros quilos eliminados, cada fase a gente vai passando uma coisa, né? E foi Sim. cada fase fazendo um ajuste. Então, a Sim. primeira coisa que eu fiz foi ajustar a água, a quantidade de água que eu tomava. Depois eu ajustei o sono, a incluir exercícios físicos. Depois a gente começou a mexer na organização, né? Que dias que a gente ia cozinhar, que dias que a gente ia preparar os vegetais. Eu comia muito menos, e eu tinha muito mais energia e eu não tinha fome. Fazia, Olha que legal. eu pedi para a nutricionista ajustar o meu cardápio para ela me dava 6 refeições no dia e eu passei para 3 refeições no dia Uhum. porque não tinha fome, não tinha mais necessidade de fazer colação, de fazer ceia, de fazer entre intervalos, porque o que eu comia no café da manhã era nutritivo, dava para até o almoço e depois a janta cedo e dormia um pouco mais cedo e o corpo ele funcionava muito bem, né? Eu falo, por que eu falo no passado? Porque eu passei por um processo de uma gestação que foi desafiador. Aham. Dentro da gestação, o nascimento da Elisa, a gente também passou por alguns problemas de saúde com ela. E Sim. nesse processo de internação que ela teve, que foram 60 dias, eu senti na pele a mudança contra. Porque eu me alimentava de produtos todos embalados. A gente dormiu muito tempo lá na UTI, né? Então só chegava em casa, tomava banho, saía de novo, voltava para a UTI. Eu falei assim, como isso me fez mal. Assim, toda a parte emocional envolvida, né? E aqui vamos falar de autorresponsabilidade. Eu sou Nosso responsável, próximo tema. eu sou responsável por aquilo que eu faço, então eu não tô aqui culpando nada nem ninguém, simplesmente eu mesma. Eu tenho consciência do que eu fiz, mas no momento que eu fiz eu não estava consciente, porque eu estava tão atordoada Uhum. com os problemas que minha filha estava passando, que eu comia sem consciência. Então, por Ah, isso da sim, autorresponsabilidade, a gente sim. precisa ter consciência Exatamente. do que está comendo. Comendo por quê? Comer também é uma fonte de prazer, Uma mas cadeira ali também. comer também é uma fonte de prazer, mas ela não é a única fonte de prazer. E quando você não está comendo ou fazendo qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. É trabalhar, é estudar, é namorar, é sair, é tudo.
que você não faz consciente, você se perde. Sim. E eu me perdi por um período na minha vida, pós-gestação, pós-nascimento da Eu Elisa, e também. depois fui fazendo esse resgate. Então agora eu estou vivendo essa fase do resgate, né? Agora ele está bem fisicamente, de saúde. Hoje ela deu uma... tá doentinha, mas nada que a gente não vá passar bem aí. Mas é um resgate. Que ferramenta que eu vou usar para me ajudar a voltar para minha consciência plena? Né? Sim. Se depende de mim, se é autorresponsabilidade, eu preciso tomar as rédeas da situação de novo, né? Não deixar a vida me levar como eu deixei as emoções me levarem no período da internação ali. Então é isso. Que Viver legal. é a prática dos dois, né? Que legal. Então, eu quero dar uma boa noite para quem chegou ali. Vi Terese, a Bárbara Borges. Deixa eu ver quem mais aqui que entrou. É a Érica, a Cel, que tá aí, né? A Aline, a Luciane Porcelli, uma grande amiga. Terese Lagranha, uma grande amiga também. E outras queridas aqui que estão, né? Uma boa noite a todas. Não vou falar mais o nome, tem bastante gente aqui, não vou falar mais o nome de todo mundo, porque tem muitos nomes aí. Então, peço desculpas, né? Para a gente poder seguir. Mas boa noite a todas. Bom, vamos falar um pouquinho agora de autorresponsabilidade e assumir o controle da sua vida. Uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei nesse processo de metanoia foi ser protagonista da minha vida, né? A gente, quando chega, eu até já apliquei esse treinamento num outro lugar, né? Em outros lugares, e eu falo assim: olha, vou aplicar o treinamento, mas vai doer. Assim como doeu em mim, vai doer em vocês também. E dói, né? Porque não é legal a gente ouvir que a gente está fazendo o papel de vítima. Ninguém aceita que está fazendo o papel de vítima. E muitas vezes a gente está fazendo o papel de vítima, né? E a gente tem que sair desse papel de vítima e ser protagonista da nossa história. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que também foi um diferencial, um marco na minha vida e uma mudança total de mente. E isso foi uma das coisas que, como eu posso dizer, não é legal, mas deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer aqui. Esse processo, dentro do processo que nós fizemos de coach, eu tomei muita bronca, mas eu tive muita motivação. E essas broncas eram broncas disciplinares, né? Era uma medida disciplinar, digamos assim. Eu estou te ensinando, é assim, o caminho é esse, volta. Não é para direita, é para esquerda, volta para o caminho. Você desviou, volta para a reta. Era sempre assim. Então, aquela puxada de orelha, mas que você sabia, né, como um pai e mãe, né, que está cuidando ali, que é para o teu bem. Então, assim, isso foi assim bem importante mesmo. E aí você começa com essas. Isso, voltou, muito bem, agora você está no caminho, isso aí, você desviou, mas voltou, isso aí, continua assim, agora tá legal, agora tá no eixo, vai, flui. E aí a gente vai, e aí a gente começa a entender que aqueles caminhos, ou aquele outro jeito, ou o jeitinho, ou o atalho, não é a forma certa, e a gente começa a fazer essa mudança de mente novamente e chamando para a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade para a hora de dormir, para a hora de acordar, o que vai comer, como você vai se comportar, como você vai se autodominar, né? O domínio próprio, como você vai corresponder ao seu superior, aos seus colaboradores, enfim, é toda uma gama aí de coisas que a gente precisa ser o protagonista e não a vítima. Fala aí um pouquinho, Ju. Vamos falar sobre essa questão. Bom, dentro do processo, você fala assim, tem uma disciplina, né? Como que funciona? Nós, profissionais da área, a gente... Primeira coisa que a gente não é psicólogo, né? Deixando bem claro, essa parte da saúde mental, quem cuida é o pessoal da área da saúde mesmo. Mas a gente trabalha com objetivos, Sim, certo? bem pautados. Bem pautados. Você traz um objetivo e a gente traça um plano de acordo com a sua realidade, não é de acordo com a minha realidade.
porque eu também vivo o processo. Para cada área da minha vida, eu vivo um processo. Então, não posso pegar as minhas crenças e colocar em você. Então, a gente traça um plano que atenda à sua realidade para aquele momento. E aí, às vezes, a gente precisa ver se o comportamento da pessoa está sendo coerente com o que ela trouxe para você de demanda, né? Se não é coerente, calma, a gente precisa fazer algumas perguntas aí para entender. Ou não é aquela demanda que é real, ou ela mudou de objetivo, sei lá, a gente precisa entender algumas coisas que acontecem aí no decorrer da jornada. Então, quando a gente fala de puxar o cliente, é de trazer a consciência para aquilo que você mesma trouxe. A pessoa trouxe aquele problema, trouxe aquela jornada, a gente só vai direcionando com ferramentas. Sim. Não é direcionando com, olha, eu se fosse você, eu faria isso. Não existe isso. Eu não falo o que tem que fazer, não falo nem o que deixa de fazer, mas, peraí, vamos usar a ferramenta certa para aquela demanda, Sim. né? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu coloco toda a responsabilidade da situação do resultado atual tem que ser nossa, né? Tipo assim, é minha, da minha vida e sua, da sua vida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a autorresponsabilidade vem com o poder de, se eu tô nessa situação, peraí que eu mesma dou um jeito de sair, né? Protagonista da história. É o protagonista da história. Então, a gente fala assim, dói, porque às vezes algumas coisas a gente não quer ver. E realmente, e existem coisas que a gente passa. As pessoas falam assim, nossa, mas tudo foi minha responsabilidade. Não, existem coisas que você passa que não são sua responsabilidade 100%. Às vezes foram escolhas de outras pessoas que você simplesmente não tinha o que fazer. Sabe quando você viveu aquilo, foi escolha de outra pessoa e você sofreu por aquilo? Não tem como. Só que decidir permanecer naquela situação, decidir permanecer na dor, aí sim passa a ser escolha sua, Sim. né? Sim. Então, às vezes você fala assim, tá, mas eu não escolhi viver isso. Ok, você não escolheu o real. Às vezes alguém te fez um mal, ou às vezes, por exemplo, se tem uma batida de carro e a culpa não foi sua, poxa, outra pessoa perdeu o controle lá, bateu. Tá, a culpa não foi sua, mas escolher se vai ficar murmurando daquilo, se vai brigar com aquela pessoa no trânsito, vai sair na porrada ou não, sabe? Existem escolhas que você faz a partir daquilo que acontece com você. Então, a autorresponsabilidade é um termo que eu gosto muito. Eu porque amo a autorresponsabilidade. Não tem como fugir. Tudo não tem como fugir. Não tem como fugir. Porque tudo é a escolha que você faz a partir do que acontece. E eu falo que é muito fácil falar sobre autorresponsabilidade, difícil é de viver. Exatamente. Né? Porque a gente tem uma tendência sempre terceirizar a responsabilidade ou culpabilizar outras pessoas. Eu sempre paro e penso assim, tá bom, fulano fez tal coisa que respingou em mim. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ser permissiva de deixar a pessoa continuar fazendo tal coisa e continuar respingando em mim? Então, existem coisas que estão sobre o meu controle. E o que não está sobre o meu controle? Entrega. Não está. Por que eu vou gastar energia com aquilo? Não está sobre o meu controle. Ficar em paz, né? Fique em paz, porque não está. Né? Então, a autorresponsabilidade te dá esse poder de você dizer, peraí, existem coisas que é meu, daqui que isso é meu eu resolvo, e o que não é meu, deixa para lá que não tem como. Sabe, Juliana, né? Não sou exemplo, né, para ninguém, mas assim, a gente, quando faz essa mudança de mente, a gente começa a ter a autorresponsabilidade de se cobrar. Mas esse se cobrar não é se cobrar de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. É se cobrar porque você precisa, você primeiro se disciplinar, né? Então, assim, eu lido com muitas pessoas, né? E eu tenho vários colaboradores que atuam junto comigo. E às vezes eu tenho alguns colaboradores que chegam em mim e falam, eu cheguei atrasado porque eu perdi o ônibus. Ok, tá uma vez. Aí 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, aí você,
né? Na terceira vez você, olha, eu preciso aplicar uma medida disciplinar, você precisa sair de casa mais cedo, tal. Aí a pessoa diz assim: "Ah, mas é porque você não sabe onde eu moro. É porque você não sabe o que eu vivo. É porque você não sabe a hora que eu acordo." Aí, sim, se você conseguir acordar 15 minutos mais cedo e você pegar o ônibus 15 minutos mais cedo, você vai conseguir chegar no horário. Então, assim, uma das coisas que eu faço para eu me disciplinar, para eu me dominar, como eu sou home office, o que que eu fiz? Eu comprei para mim um livro ponto. Então, assim, eu tenho o horário que eu entro, que eu fico ali à disposição da empresa. Surgem vários imprevistos no meio do caminho. No meu caso, determinado de tal hora a tal hora, eu fico ali fixo, resolvendo problemas da empresa. Fora esses horários, eu estou no celular, atendo uma coisa e outra, mas uma das coisas que eu fiz para conseguir viver bem com isso, como é home office, ele é de domingo a domingo, para eu viver bem, o que, que eu fiz? Eu tenho os horários que eu programo o celular para ele mesmo já não me chamar mais. E aí, o que, Uhum. que eu faço? Eu vou lá, como eu trabalho com isso, né? Como nesse home office, eu vou lá e eu verifico. Tem alguma coisa urgente? É urgente? Aí eu vou lá e respondo, eu vou lá e resolvo. Se não é urgente, fica para o dia seguinte. Isso era uma das coisas que me perturbava demais, que eu aprendi a controlar sendo protagonista da história. Porque é muito fácil você falar assim, ah, estou cansada, não dá, meu chefe abusa, isso e aquilo. Aham, Você vai botando esses limites, né? E como você falou, o home office às vezes deixa muito flexível sim, algumas coisas. Então, ao invés de você pegar e decidir ficar reclamando de uma coisa, você foi lá e fez algo que foi bom para você. E acabou, ótimo. tira, próximo, você gasta mais. Eu falo que a gente é um potinho de energia. Energia, tipo assim, ó, essa água aqui, ó, Uhum. ela tem uma quantidade limite de água que você vai pôr dentro dessa garrafa. Sim, Nós somos igualzinho. sim. A gente acorda de manhã com uma quantidade de energia Uhum. e acaba em 24 horas. É basicamente isso. Bem isso. Com que você vai ficar gastando energia? Você vai ficar gastando energia reclamando, ou gastando energia deixando as pessoas ocuparem seu tempo. Ou eu amo perguntas. Eu amo fazer perguntas. Uhum. Porque, por exemplo, se tu aí do funcionário, o funcionário chega atrasado, aí já começa a fazer pergunta para ele. Uhum. Tipo assim, enquanto o emprego é relevante, se ele realmente está comprometido com aquilo, qual é a dificuldade que ele tem de poder chegar um pouco mais cedo, né? E assim, a gente tem vários caminhos a serem seguidos, o que não dá para ficar perdendo tempo e energia com coisa que não vale a pena, né? A Autoresponsabilidade, né? autorresponsabilidade é você Autoresponsabilidade. a autorresponsabilidade é você fazer coisas que você precisa fazer e não permitir deixarem fazer coisas com você que você não quer. Exatamente. Então eu Quando consegui você achar esse meio assume para o mim que foi controle assim aí, providencial. às vezes você está num ambiente e aí você fala, eu não posso controlar esse ambiente, mas você pode ter formas de deixar aquilo afetar você ou não, né? Uhum. Então você tem todos os dias tem decisões a serem tomadas. O importante é quando a gente realmente assume e fala, não, peraí, eu vou, deixa que eu resolvo. Ou não, Uhum. tal, o mundo externo tá um caos, mas o importante é que você não esteja um caos. É isso. Sim, é verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Regina, uma grande amiga, uma irmã, o Aden, a Dai, minha sobrinha. Beijão, Dai, uma boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade e as crenças limitantes. Então, começa lá pelas crenças limitantes e agora nós vamos para neuroplasticidade, né? Aquele eu não posso. Eu consigo, eu não sou, eu sou. E a gente começar a mudar a nossa mente, achar, eu acho que eu nunca vou conseguir. Não, eu consigo, eu posso. E quanto mais a gente se autoafirma, escreve, lê e vai atrás, vai em busca e doutrina o nosso cérebro e vai trabalhando com ele, o nosso próprio cérebro vai buscando caminhos para trazer isso até nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, Ju? Vamos lá. É, tomamos.
tomamos a posse, né, da nossa vida e das nossas decisões. Sim. Agora é traçar um caminho realmente para mudança de resultado, né? Uhum. Nós da área da gestão de pessoas, a gente busca, tipo, às vezes a pessoa não tem consciência de onde ela está, nem para onde ela quer ir. Então, como que ela vai criar uma rota para isso? Se ela não sabe nem onde ela está e nem para onde ela quer ir, né? Uhum. Nós coaches, Metas, através né? das metas, Desmartirizar. através de perguntas, identificando os valores de cada cliente, identificando aí a situação, porque eu não posso falar, às vezes a minha realidade não é a mesma realidade que a sua, não é a mesma, não, Uhum. nunca é. Então a gente precisa tratar as pessoas como seres individuais, né? E aí a gente cria uma rota para aquilo. E aí, quando a gente vai falar o como, né? Tem o que, tem o porquê. Quando a gente vai no como, a gente precisa de estratégias. E uma das estratégias é ajudar a criar novos hábitos. A gente precisa saber que o nosso cérebro ele é totalmente moldável. Ele é ensinável, assim como o cérebro de uma criança. Se a gente tratar nosso cérebro como uma criança, literalmente, Uhum. trata seu cérebro como uma criança. Você não adianta ficar descendo sermão numa criança, ela não vai entender nada. Você precisa explicar com poucas palavras, você precisa ser paciente, você precisa. Uma criança não aprende por repetição? Sim, Fala com repetição, a gente. repetição, Eu repetição. tenho a minha criança aqui, gente, para ela fazer. Quando ela foi fazer um aninho, ela ia fazer um aninho em março. E aí eu falei, começamos em dezembro. Dezembro. Parabéns pra você. Ah, E ficava todos os dias. Até que um dia ela. Pronto, parabéns, ai que lindo. parabéns pra você. Agora, se eu falo assim, Elisa, pra ela não mexer em alguma coisa, ela. Porque ela já associou o para, Desculpa. que é o parabéns, né? Então, Aham. assim como uma criança ela é treinada, uma criança é treinada, o seu cérebro também é treinado. E o nosso Sim. cérebro tem essa habilidade de ser, de ter essa neuroplasticidade. Ele se molda conforme a situação. Então, você tem um caminho. Eu não vou saber explicar os termos técnicos aqui, Uhum. né? Um neurocientista saberia explicar isso Uhum. melhor. Mas ele se molda. Se ele está acostumado a fazer tal coisa, ele vai aprender outros caminhos para aquilo, né? Uhum. Novas sinapses ele vai ser feito, vai ser novas trilhas vão serem sendo É feitas. mais ou menos como aquela situação da gente pensar naquela pessoa o dia inteiro, aquela pessoa te liga, né? Ou É você tipo encontra isso. com ela. É. Os caminhos que o nosso cérebro vai fazendo para alguma coisa, quando uma criança, né, quando chega na fase dos 3, 4 anos de idade, os caminhos que ela aprendeu ficam registrados, aqueles caminhos que ela não utiliza, o cérebro derruba mesmo, Uhum. Uhum. corta aquelas sinapses que não estão sendo utilizadas. Então, por isso de aquilo a criança treinar mais, por isso que as pessoas falam tanto de não dar tela para criança. E isso não teria que ser só com criança, a gente precisa falar para os adultos menos tela, por favor, porque tem coisa que está corroendo o nosso cérebro, né? A gente vai deixando ele cada vez mais preguiçoso, cada vez mais lento, cada vez mais cheio de dopamina, cada vez mais, né? Uhum. Sem a necessidade de que ele trabalhe tanto. E aí a gente vai perdendo esses caminhos. Então, a gente tem essa facilidade do cérebro se moldar com novos aprendizados, né? Uhum. Existe uma frase que fala que uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. E é real. Uma coisa que você aprende, isso ninguém tira de você. Uhum. Não tira nem conhecimento. Conhecimento é algo que as pessoas não tiram de você. Elas podem tirar qualquer coisa, mas conhecimento elas não tiram. Por isso que Exatamente. existem pessoas que, quando mudaram mentalidade, não importa quantas vezes elas quebraram, elas voltam a enriquecer. Por isso que quem mudou a mentalidade de verdade, não importa o quanto emagreceu, se engordou, sabe emagrecer de novo. Não importa Uhum. o que tem acontecido. O que você aprendeu, ninguém tira de você.
né? sim, Às vezes só precisa construir realmente esse hábito mais firmado, sim. para que você não se perca. Então, se você vai criar um hábito por emoção, quando aquela emoção não existe mais, o hábito já não existe mais. Sim. Mas se você insiste até ele virar raiz, pode passar a emoção que for, o hábito vai permanecer, né? Então, Aham. o hábito ele vai permanecer. E a gente tem essa facilidade de fazer a reprogramação do nosso cérebro. De que formas a gente pode fazer isso? Bom, o cérebro ele vai aprendendo por repetição ou forte impacto emocional. Então, quando você vai dar bronca numa criança, se você dá um pá, um susto nela, não é que ela aprendeu, é que ela gravou aquele susto. E ela vai ficar com tanto medo de você, de repente, que ela não vai fazer determinada coisa. Ela aprendeu pelo Aham. quê? Por forte impacto emocional. Não de repente, porque ela entendeu o porquê. A criança não sabe por que ela não põe a mão na tomada. De repente, até ela tomar um choque e entender que dói, né? Uhum. Então, existe isso de ou ela aprendeu por repetição, de tanto ouvir não, 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 ou ela aprendeu de ver, tipo, as pessoas fazem isso, igual isso eu falei da Elisa, bate palminha, você fica batendo palma até ela entender que para bater palma, associar a palavra com o gesto, ou Uhum. forte impacto emocional mesmo, né? E quantas coisas na nossa vida a gente às vezes aprende e desaprende por forte impacto emocional, né? Sim. A gente precisa usar isso ao nosso favor. Uhum. E aí que vem as ferramentas, né? Uma delas, você já citou, existem ferramentas da gente ficar escrevendo repetidas vezes algumas coisas que a gente precisa dizer para o nosso cérebro, mesmo que elas não sejam Falando, uma verdade, afirmando, né? falando, afirmando, declarando, sem falar na parte espiritual que isso tem do poder da palavra. Eu não estou falando nem da Sim. parte espiritual, porque a gente respeita aqui todas as crenças e quem não acredita, não acredita. Mas vamos falar da parte de ciência. Aquilo Uhum. que você repete muitas vezes Torna acaba acontecendo. realidade. Torna realidade porque você repetiu muitas Sim. vezes. Já viu aquelas Fixa, pessoas né? que Grava, mentem fixa. tanto? Fixa. Existem pessoas que mentem, 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 elas acabam acreditando na própria Que mentira. mentira é. Aham. É que nem E elas tabuada, nem né? sabem Depois que você diferenciar mais. decorou. Acabou. Uhum. Então, tem gente que vai usar isso para o mal, né? Mas a gente precisa usar essa vantagem do nosso corpo, que o nosso cérebro é um órgão moldável, Uhum. para as coisas boas que a gente quer fazer, né? Uhum. E essa reprogramação, ela pode realmente ser feita dessa forma. Se você não sei como fazer, então você vai lá, escreve. Você vai lá e fala. Fala se olhando no espelho ou alguma outra ferramenta que alguém te indicar, né? Que às vezes a gente precisa de ferramenta para acalmar, a gente precisa de ferramenta para controlar as emoções. Cada caso é um caso. Mas sim, o nosso cérebro tem esse poder de reprogramação. Reprogramação. Quando alguém fala assim, fizeram uma lavagem cerebral em você. Aham. Uhum. Depende de quantas vezes você ouviu aquela informação, fizeram mesmo. E tem E lavagem boa, tem lavagem e ruim, tem né? da mesma forma que alguém pode fazer uma lavagem cerebral pro mal também, Uhum. né? Uhum. Então é isso. Bem isso. Então, agora nós vamos falar de sucesso, né? A receita para o sucesso, né? O segredo para o sucesso, que é a gratidão, pensamento positivo e o amor, né? Fiz uma colinha aqui para mim. Nós temos ali, Deus já sabia de tudo isso, né? Sabia até que o mundo ia ficar chato, porque hoje nós estamos vivendo num tempo muito chato, onde tudo não pode, onde tudo é processo, nada pode se falar, tudo é dodói, né? Estamos vivendo num momento assim muito crítico do mundo, onde tudo é problema, né? E a gente precisa resgatar um pouco aí das coisas boas. E uma das coisas boas, independentemente de quem é cristão, de quem não é, de quem é ateu, mas na palavra de Deus que está escrito, registrado, né? Deus já sabia tudo isso, já sabia que tudo isso ia acontecer e ele já deixou registrado, né?
Não vos conformeis com esse tempo, que é esse tempo que nós vivemos agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus sempre é boa, sempre é o melhor. E os pensamentos que Deus tem sobre nós também tem lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não fazer-lhes, e não de causar-lhes dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, né? Jeremias 29:11. Esse futuro, a gente pode ter certeza que é um futuro bom, porque o Senhor sempre prepara coisas boas pra gente, né? Coisas muito boas. E isso é uma das coisas assim que me abençoou demais, porque por mais que eu estivesse num momento muito delicado da minha vida, eu sempre tive um pensamento assim, muito positivo. E assim, eu sempre tive assim muito amor, muito amor, amor de mim assim transborda, sempre transbordou o amor, né? Então isso assim, para mim foi difícil, porque eu estava num momento muito negativo, muito delicado, onde era difícil ter pensamentos positivos com tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Porém, esse amor, e a palavra de Deus, a leitura, as broncas e as palavras de motivação, e vai lá, você consegue, faz, escreve, 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 você, putz, mas isso não tem sentido nenhum, não tem sentido algum escrever 30 vezes a mesma coisa, mas tá falando, eu vou lá, eu vou fazer, aí você faz, 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 e de repente, de tanto você fazer, você se vê mudado sem você nem perceber. E esse tanto de leitura, filme e coisas selecionadas que a gente vai fazendo, tudo isso vai mudando a gente de uma forma que a gente não percebe, mas é uma virada de chave. Complementa aí, Ju. Vou complementar. Eu achei lindo o que você trouxe, esse verso. Eu amo demais, demais, demais. Mas agora vamos falar da parte. A gente falou aí sobre neuroplasticidade, como o nosso cérebro funciona. Existem vários estudos, inúmeros estudos de como o nosso cérebro funciona, de como o nosso corpo reage, quimicamente falando. O nosso corpo é Boa pura noite, química. Valdineia. Valdineia tá dando boa noite. Boa noite, Valdineia. Pode continuar, Ju. Nosso corpo é pura química. Química pura. O que você vive durante todo o seu dia é químico, né? Uhum. E a quantidade de química que você produz tá através das coisas que você vê, das coisas que você assiste, das músicas que você ouve. Isso independente de ser cristão ou não, existe um hertz, né? Uma sintonia Uhum. aí. As mensagens que você observa, tipo, já chegou assim, você tá num clima legal, alguém vem te dar uma notícia ruim, ou alguém vem, tipo, briga e fala, você fala, meu, ai, sugou minha energia, isso, sabe? Uhum. É isso, Drena, é né? química, Drena. drenou, é química, química pura. E existe um livro lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonada, que ele chama-se O Jeito Harvard de Ser Eu Feliz. li, Indico você que me indicou, é muito, eu maravilhoso. sou É o agora, completamente né? apaixonada. É o É o agora. agora. Basicamente é um estudo, não vou dar muito spoiler, mas eu vou dar. É um estudo feito por um cientista, um neurocientista, né? Sobre por que Harvard é a melhor faculdade do mundo, Uhum. universidade, e muito concorrida, onde as pessoas querem muito entrar. E aí ele traz um estudo do porquê que a maioria das pessoas, quando entrava, se sentia muito triste. Sem entender, né? Foi fazer esse estudo. Porque Harvard, uma época, antes dessa pessoa ir dar aula lá, Uhum. tinha altos índices de pessoas com depressão, pessoas que realmente tinham pensamentos negativos, ou atitudes, pensamentos suicidas e tudo mais, né?
Então, ele trouxe esse estudo de uma forma muito clara, ele rodou o mundo e vários países fazendo esse estudo do que não era o lugar que a pessoa estava, por mais que ela tinha alcançado um objetivo de estudar na melhor universidade, não era o fato de estar na melhor, não era o resultado que trazia alegria, era o comportamento. E aí ele vem trazendo o estudo de que as pessoas realmente felizes eram as pessoas gratas. As pessoas Olha, que que viam legal. beleza eram as Uhum, pessoas que eram mais gratas, que tinham aquele comportamento mais simples e singelo de gratidão nas pequenas coisas. E não uhum, aquelas pessoas que executavam mais, uhum. né? Não era sobre as pessoas que faziam mais. Sucesso não estava atrelado a quem fazia mais. As pessoas que realmente mais se sentiam bem-sucedidas eram aquelas pessoas que mais tinham gratidão nas pequenas coisas do dia. Então, sucesso não é sobre quem faz mais, não é sobre quem tem mais dinheiro, não é sobre quem estuda no melhor lugar ou trabalha no melhor lugar. Sucesso está atrelado ao nível de gratidão que você tem pelo que você tem hoje. Uhum, sabe, E aí falando nisso, pode falar, Ju. ele traz, perdão, ele traz esse estudo de uma maneira linda, maravilhosa, que eu convido a quem tiver a oportunidade, o privilégio de ler esse livro, porque ele traz de vários países, isso não é uma coisa que ele fez dentro da universidade, e aí ele criou um curso para isso, um curso dentro da universidade, para as pessoas escolherem a como ter essa mudança de comportamento. Então, a gratidão, além da própria palavra de Deus trazer isso para a gente, a ciência traz que a gratidão, a oração, o pensamento positivo, os sentimentos positivos, elas fazem você sentir sim uma pessoa bem-sucedida, porque nada mais é do que o que você é. Porque o Sim, sucesso não está no que você faz, está no que você sente que você é, sim, sim. né? E Então, Ju, quanto eu mais sou uma pessoa grato, que posso falar disso com autoridade, né? Só te cortando um pouquinho, eu não, posso falar disso imagina. com autoridade. Porque, assim, você sabe a forma que eu cheguei, né, até você. E quando eu cheguei até você completamente destruída, eu tinha, por mais que eu estivesse vivendo um momento extremamente delicado, eu não perdi a minha essência. E qual era a minha essência? Acordar de madrugada e orar. Orar, agradecer, agradecer, agradecer. E eu continuei nessa vibe. Eu continuei, mesmo estando destroçada. Eu continuei com a mesma vibe, com as mesmas atitudes, e acordando de madrugada e agradecendo a Deus. E por incrível que pareça, é meio difícil de entender isso, mas espiritualizando assim um pouquinho, é muito difícil de entender. A tristeza era tanta, mas a alegria de conhecer a Deus era tanta também, era tão grande, que eu tinha tanta gratidão dentro do meu coração, que eu conseguia louvar, adorar, agradecer. E é tão interessante, e eu vou falar agora com uma autoridade, com um testemunho, em relação a você que me pegou nesse estado, que em 4 anos Deus, ele virou a minha vida completamente. A ponto de você, ao contrário de você estar chorando ali e pedindo e clamando e chorando, agradecendo, louvando, adorando, mas chorando de tristeza, pedindo, suplicando. Quantas quantas vezes eu já me encontrei chorando de alegria, de gratidão, né? De viver um momento completamente diferente, de você entrar na presença de Deus e chorar mesmo de alegria, de gratidão por tantas coisas boas e de você ver o ar que você respira, o corpo que você tem, você poder sair, ir, voltar, e você mesmo, você poder fazer a sua comida, você ir no banheiro. Olha quanta coisa boa que a gente tem para agradecer. E, e é só ver os filhos, marido, casa, quanta coisa, quantos detalhes, quanta riqueza, sol, natureza, amigos, a Ju que chegou na minha vida, tantas pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente passa a ter
esse pensamento, essa consciência, as coisas fluem e a gente vibra numa energia que tudo começa a fluir a ponto de você ser mais grato e mais feliz ainda. Porque é químico. O que você faz é simplesmente mudar a química neural. A química Olha. que você produz. E quanto mais, tipo assim, se você deixa para fazer seu momento de gratidão, você pode fazer em qualquer momento do seu dia, mas se você faz nas primeiras horas do dia, a tendência é que aquele dia seja mais agradável possível. Ou mesmo na situação difícil, você tentar extrair coisas. Às vezes não vai mudar a situação, mas vai mudar como você enfrenta aquela situação, como você lida com aquilo, né? Eu contei aqui bem superficial, né? Que depois que a Elisa nasceu, nós passamos por um problema com ela de saúde. Ela ficou teve um longo período de internação. Teve um período de internação assim que nasceu, por ter sido prematura extrema, e depois um longo período de internação por questão de uma doença respiratória. E eu, nos primeiros dias, eu chorei muito, assim, tipo, era um desespero muito grande. Até que o meu marido, ele também atua na área, né? E ele trouxe para mim, assim, é uma pessoa muito abençoada, muito, se permite muito ser usada por Deus, e ele disse assim para mim, a seguinte frase: amor, Elisa é nossa para a eternidade. Veja momentos que você pode desfrutar dela com agora, porque agora é o único momento que você tem, porque por inúmeras vezes a gente achou que ia perder nossa filha, muitas vezes. E eu ficava só, eu não conseguia estar ali naquele momento, porque eu só pensava no. Teve alguns dias, por isso que eu falo como é importante você se colocar vulnerável e pedir socorro, pedir ajuda, né? Porque às vezes sozinho você não consegue sair de uma situação. E eu estava tão envolta nos meus pensamentos que eu não conseguia ter pensamentos positivos, eu não conseguia extrair isso. Não era a minha melhor versão e não era meu melhor pensamento ali. Na hora eu entrei num pânico, deu tela azul e eu, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Deus, por quê? E assim, eu comecei a questionar Deus e falar assim, por quê? Tipo, o Senhor permitiu, eu tô aqui com a gestação, a gente cuidou e tal, ela ainda nasceu e ela sobreviveu e ela ficou e agora a gente tá vivendo isso aqui, então tem coisa que a gente não consegue dar resposta e a gente só vai colocando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Quando ele me falou isso, desfruta do hoje, mesmo na situação que ela tá, porque ela é nossa para a eternidade. E aí eu passei a viver os dias de maneira diferente. Eu levava meu caderninho para UTI e eu fazia minha gratidão, eu fazia minhas repetições lá. Não só para mim, mas sobre a minha filha. E assim, eu tenho um dia, eu acho que eu vou postar sobre isso, né? Eu fazia meus desenhos para eu visualizar minha filha saindo do hospital, a data que eu ia vê-la saindo do hospital. Eu escrevia, eu declarava sobre a vida dela, dizer: você é saudável, forte, seu pulmão está ficando forte, sua respiração está saindo fluida e você vai estar saindo dessa, sabe? Eu declarava muito sobre isso. E eu aprendi não, né? Reaprendi, ou alguém foi lá e me deu esse Somos start. humanos, né? A gente esquece, né? Esquece, a gente precisa de ajuda. É ajuda. Ninguém guarda isso, tá? Ninguém chega no topo sozinho e nós não somos uma ilha. Não, nada você consegue na vida só. Até para Sim, nascer você precisa de alguém, sim, né? equipe. Muito mais que uma pessoa. Então, assim, ele me deu esse toque, eu passei a viver os meus dias, por mais que existisse em mim uma angústia muito grande, uma incerteza muito grande, tornar aqueles dias leves. Vamos tornar esses dias, porque eu só tenho o dia de hoje. Então hoje eu vou agradecer porque minha filha está viva, vou agradecer porque eu tenho médicos aqui à disposição, eu vou agradecer porque eles estão com a medicação correta. E por mais que hoje eu olhe a situação e acho que poderia ter sido diferente, eu ainda sou grata, porque ela está crescendo bem, ela está crescendo saudável. Eles acharam uma solução para a gente conseguir ter alta do hospital. Então, dentro dessa solução, eu sou grata por estar com a minha filha em casa. Então, são várias coisas. Que química que eu tô? Eu poderia simplesmente ficar chorando
todos os dias por 2 meses. De Mas vítima e não, não protagonista, né? tinha gente que falava assim, nossa, achava às vezes que a Elisa estava muito bem. E tinha dias que ela estava muito bem, tinha dias que ela não estava nada bem. E assim, as pessoas falavam, mas como que vocês estão conseguindo passar por isso tão leve? E eu assim, é todos os dias uma decisão. Todos os dias é uma decisão. Eu vou agradecer por isso, porque eu só tenho isso. Hoje ela é minha hoje. Amanhã eu não sei se eu ficar chorando hoje. Não que não chorava, mas era um choro diferente, não um choro de angústia. E aí que entra sobre o que a gente está falando. Porque como você só tem o dia de hoje, o que você decide? Que química você decide liberar no seu cérebro, no seu corpo? O Quando você jeito de ser entende, feliz de Harvard. quando você entende quem você é de verdade, quando você entende o que você merece, até dessa química você vai ficar preocupada em, tipo, meu corpo não merece essa química. Meu Identidade. corpo é eu sou filha amada de Deus e o meu corpo não merece sofrer as consequências dessa química negativa. Eu estou passando por uma situação difícil. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Uhum. Se eu puder fazer algo, faça. Se eu não posso fazer algo, entrego a Deus. E quem não tem nenhuma fé, não sei, mas faça o que está no seu controle. Faça Se o que não tem você nenhuma pode. fé, de repente pense em alguma energia, alguma coisa assim. Exato. Alguma Mas coisa o acredita. pensamento, mudar o Uhum. pensamento de vou pensar positivo com relação a essa situação. Porque quando você pensou negativo, você já entregou, já tá, já era já. Então, sobre química. Que química você vai disparar dentro do seu organismo para te ajudar a enfrentar aquilo que você está enfrentando, para alcançar seus objetivos, seus sonhos, né? Uhum. Eu não tinha o que eu pudesse fazer pela Elisa. Ela estava Uhum. totalmente entregue, ela estava totalmente à mercê dos cuidados de outras pessoas. O que eu podia fazer ali é viver na minha fé e ser grata pelo momento que eu tinha. Sim, Fora isso, estava tudo fora do meu controle, né? Então é isso, sobre que química que a gente vai disparar no nosso organismo. é isso aí. Então vamos lá, estamos chegando no finzinho da nossa live. Então agora nós vamos falar de realização de sonhos e conquista de metas. Né? Quanto eu precisei ouvir na minha mente que eu precisava ter o meu mural dos sonhos, organizar o meu mural. E algumas vezes eu cheguei em você e falei para você, Ju, eu não tenho meu mural, eu não consigo fazer meu mural. E realmente eu não consegui fazer o meu mural, tá? Fisicamente eu não consegui. E eu não consegui me conectar com esse universo de fazer o mural. Aí, assim, aquilo que a gente está falando, o universo traz essas coisas para a gente, né? Eu acabei encontrando um aplicativo de mural. E aí foi muito mais fácil, porque daí eu fui pegando as imagens online, daí eu fui fazendo os quadros, e daí eu fiz os quadros, e a partir desses quadros eu tenho olhado esses quadros todos os dias à noite, hora de dormir, e todos os dias de manhã, na hora de acordar, e tenho orado por eles, tenho visualizado e orado por eles. E muitos deles já aconteceu, esse aplicativo ele é bem legal, que ele tem uma estrelinha para você colocar onde você já conquistou. E eu já consegui colocar algumas estrelinhas e isso tem sido assim bem legal e bem interativo para mim. Foi bem importante chegar nesse ponto. Muito legal. Depois você compartilha comigo esse aplicativo, que esse eu não conheço ainda. Eu sou do raiz ali, faço mural, já fiz em cartolina, já fiz no caderno, já fiz digital, Uhum, mas sem usar o aplicativo. uhum, Bom, sobre a questão de realização de sonhos, já entra em tudo que a gente falou aqui, mas a principal coisa é você saber para onde você está indo. E se para onde você está indo está atrelado aos seus valores. Né? Ah, uhum. que valores? Não sei, cada um tem um valor para si, né? Às vezes é atrelado à sua fé, é atrelado à crença que você tem aos seus valores, honestidade, verdade, dinheiro, o que você pensa sobre dinheiro, o que você pensa sobre qualquer coisa na vida. Se tiver atrelado, você vai conquistar e aí a gente pode falar que é uma conquista legal, né? Então a gente tem lá
uma meta master, né? Você tem os seus sonhos que você quer alcançar. E aí, dentro daquilo, você fala assim: bom, como que eu vou chegar naquilo? Como que eu vou chegar para conquistar aquilo? Então, você vai e desenha um plano, né? Para eu Uhum. conquistar isso a curto, médio e longo prazo, eu vou fazer um plano. Dentro desse plano, você vai ter que usar ferramentas que te ajudem a chegar onde você quer chegar. Só que às vezes o seu sonho ele é muito alto e não tem problema em sonhar alto, tem que sonhar alto mesmo, Uhum. tá? Sonhar alto porque o seu cérebro ele não sabe a diferença do sonhar alto e sonhar baixo. Então Uhum. você mira no mais alto e vai fazendo micro sonhos que vão te ajudar a chegar naquele sonho um dia. Uhum. Existem sonhos que você alcança em pouco tempo, existem sonhos que vai levar mais tempo. Ou se Uhum. você não alcançar exatamente aquilo, porque como a gente vai mudando, às vezes você muda e aquilo deixa de ser um sonho, não faz mais sentido para sua realidade. Uhum. Você vai tendo clareza, vai celebrando as conquistas que você já teve e vai fazendo micrometas, né? Então eu tenho uma meta X e vou quebrar essa meta em Vamos micrometas para poder falar ir aí de uma, alcançando. vamos falar aí de uma caminhonete. Começo por uma É, patinete, vou para bicicleta, às da bicicleta vezes, para a moto, da moto para um carro, para até chegar na às caminhonete. vezes você vai quebrando isso aos poucos e fala assim, não, hoje eu não posso ter a minha caminhonete. Meu marido, ele quer ter uma RAM. Literalmente, é uma caminhonete, é uma RAM. Gente, uma RAM, eu acho que eu precisava morar num sítio, porque uma RAM é tipo um caminhão. Aham, Primeiro, ele nem tem carta para aham, dirigir, eu acho. Né? Ele não tem, acho que nem habilitação para isso. Mas enfim, o que eu quero dizer, ele quer ter uma RAM. aham, Uma RAM nem cabe na minha garagem hoje. Então, para aham. pensar numa RAM, eu tenho que pensar numa casa maior ou num outro espaço de garagem. Então, às vezes, você vai e aquele sonho parece que tem limitantes, tem outras coisas que limitam ele, né? E aí você fala assim: ah, então não dá para sonhar com isso. Dá, calma. Até você chegar nele, que coisas que tem que acontecer antes para você chegar nele, né? Então aí você vai quebrando isso. Uhum. Existem coisas que a gente coloca de sonho que são marcos, né? Então, por exemplo, eu sei que quando eu morar na casa que está no meu mural, outros marcos já vão ter acontecido. Outros sonhos Uhum. menores já vão ter acontecido. Então, quando eu olho para aquela casa e eu falo, olha, quando eu viver nessa casa é porque isso já aconteceu, né? E aí eu sei que outras micrometas já foram realizadas na minha vida. E aí o mural ele é só uma das formas que você pode fazer isso. Você deu aí aplicativo, existem formas de você ir ver, sabe, test drive. Uhum. O que o seu olho não viu, você não é capaz de. Você precisa sentir, você precisa ir ver, testar, entra num carro, entra numa casa, ou começa, eu quero fazer a viagem tal para fora do país. Mas peraí, você já viajou para dentro do país? Uhum. Já viajou aqui para as praias aqui? Tipo, experimente outras pequenas coisas para você ir dizendo e se acostumando com isso. Uhum. Para que um dia você vai falar assim, nossa, isso daqui é natural para mim. Porque Uhum. você Eu ia quebrou falar em isso. pequenos micro sonhos, né? Sim. E aí volta lá na questão da gratidão. Porque se você não consegue lidar, às vezes a pessoa fala, mas eu só vou ser feliz quando eu alcançar o objetivo tal. Né? Vamos falar aqui da questão mesmo da alimentação, do emagrecimento. Eu tive que trabalhar muito isso. Eu tinha uma meta, e aí cada vez, às vezes você sobe na balança e não conquistou, não, a meta da semana não foi, mas peraí, as outras metas da água, então é só uma questão de tempo. Às vezes é Uhum. questão de tempo, às vezes é questão de uma outra coisa ser resolvida antes. É importante usar essas estratégias para você ir ensinando o seu cérebro e trazendo ele mais próximo do comum. Tudo a Se ver com não essa tem nada. imagem aqui, né? Ó. Veja. Exatamente. Por quê? Daqui a pouco, se não você conquista uma coisa, você perde, porque aí você não vai achar que você é merecedor daquilo. Aham. Entendeu? Bem isso. Daqui a pouco você acha que você não é merecedor daquilo. E aí se sabota e perde. Então, vá
se acostumando. O mural é só uma das formas. Eu tô aqui de frente pro meu mural e ele tem. Eu fiz junto com o Daniel dessa vez. Um lado é meu, um lado é dele e a gente fez e deixamos mesmo num vidro assim e tá bem na minha frente. E esses dias eu tava aqui olhando para ele e aí eu falei assim, a Elisa, ela tinha um hábito que era de fazer assim com a mão, assim. Uhum. E ela fazia assim para ficar firme, enquanto ela não sabia sentar e tal. Agora ela já espalma a mão, porque ela fazia assim. Eu fui ver a foto que o Daniel colocou dele com ela no mural, quando eu não tinha eles ainda. A nenenzinha tá exata, a nenenzinha é carequinha, tipo a Elisa, cabelo curtinho. E ela tá com a mãozinha exatamente assim. Exatamente Meu Deus. assim. É incrível. Como eu falei, gente, é exatamente a posição que a Elisa fica. Então, assim, o cérebro já deixa aquela imagem comum, é como se aquilo já fosse real para mim. Porque eu vejo tanto, eu vejo tanto o carro aqui, que parece que já é meu. Eu já vejo tanto a neném aqui, que antes dela nascer, eu já sentia que ela ia ser daquele jeito. E acabou que foi, assim, por uma questão de coincidência mesmo. Aham, Mas é familiar para mim, né? Igual quando a aham. gente fala para a pessoa, você quer ter dinheiro, anda com dinheiro na carteira. Torna isso familiar para você. Torna Natural, né? isso natural para você. É, e Então essa é imagem sobre aqui, isso. ela é bem tudo a ver com isso, né? Assim como pensa em sua alma, assim é, né? Então, É, conforme a gente pensa e projeta, é aquilo que a gente vai se tornar, né? existe a ferramenta para chegar, mas o ser que faz a ferramenta, o ser que tem o sonho, ele é mais importante do que o sonho. A gente não pode esquecer isso. Nós somos mais importantes que os nossos sonhos. Porque senão você fica correndo atrás do próprio rabo, sabe? Aham, Você sim, sim. não, eu quero conquistar, quero conquistar, quero conquistar, e você esquece de ser. Esquece de si, né? Esquece de Esquece da. ser, ser, ser. Viva o ser, viva o hoje, viva o ser, né? Que É isso. legal. Então, Ju, eu vou ministrar um curso de metanoia para algumas mulheres aqui numa igreja de Mauá. Nós temos 30 vagas. Aí, quem tiver interesse, quiser entrar, nós vamos colocar um link aí do WhatsApp, são só 30 vagas. Quem tiver interesse, o curso vai ser gratuito numa igreja em Mauá. Quem tiver interesse é só clicar lá no link, se inscrever, que a gente vai atender com muito amor. E isso aqui que a gente falou aqui foi só uma pincelada, porque na verdade o curso ele é bem mais profundo, trabalha bem mais coisas, trabalha algumas ferramentas, né? Então, as mulheres que estiverem interessadas a se engajar nesse curso, nessa igreja, entrem em contato aí com a gente. É, desculpa, eu falei que ia ser aqui em Mauá, mas não é em Mauá, é na Zona Leste de São Paulo. Então, quem tiver interesse, aí é só entrar em contato com a gente vai ter no espaço, e a gente vai falar bastante sobre metanoia, só que de uma maneira mais profunda. Vai ser direcionado para mulheres. Claro, se tiver algum homem que queira fazer, e a igreja lá, o local, o espaço permitir, para a gente não tem problema, pode participar. E a gente vai falar disso aí passo a passo, falar inclusive também das habilidades sociais, de perfil comportamental, né? Porque é importante falar disso também, né, Ju? Porque o perfil comportamental, quando a gente entende, a gente se entende e entende os outros tipos de comportamento, a gente já, opa, esse aí é um conforme, opa, esse aí é um dominante. Então a gente já sabe como lidar com aquela pessoa. Então a gente vai falar um pouco disso também, falar das habilidades sociais, que é muito importante a gente ter a empatia, o domínio próprio, saber lidar com essas situações, o respeito e a hierarquia, enfim, uma série de situações com, com respeito à metanoia. E aí, quem tiver interesse, daí é só se inscrever no link. Ju, agradeço a tua Perfeito. participação, muito obrigada, foi muito bom ter você aqui essa noite. Foi, como sempre,
É um banquete, né? Um jantar magnífico, delicioso, com sobremesas aí deleitosas, né? Porque falar com você é sempre assim, dá vontade de ficar com você assim o dia inteiro, a noite inteira, dá vontade de ficar Se deixar, eu conversando. vou falando. Se deixar, eu vou falando. E Às é vezes muito até me perco bom. no meu raciocínio. É muito, muito, muito bom. E eu gosto muito e estou muito feliz e quero te agradecer aí por contribuir e por você deixar esse espaço aí para a gente se dedicar a essa 1 hora aí, nos presenteando com esse saber que você tem. Eu que agradeço o convite. Você é um presente na minha vida, com toda certeza, tá? Porque eu acho que dentro de um processo a gente se doa e também recebe muita coisa. Então, agradeço por você, agradeço por esse convite de poder estar compartilhando aqui. Eu não fui acompanhando quem entrou, quem saiu, nem nada, mas vai ficar gravado. Espero ter podido contribuir, né? Mesmo que com um conhecimento mais superficial aqui, um pouco da nossa jornada. Ninguém aqui é perfeito, nós estamos todos construindo uma jornada, Uhum. mas sim é importante que tenhamos ajuda, que tenhamos a humildade de buscar por esse conhecimento. Então, olha, estou aqui reforçando sua chamada, né? Entrem no curso, se permitam mudar a mente, se permitam conhecer mais, se conhecer mais, porque é só se conhecendo, a partir de quando, da consciência sobre nós, é que a gente vai à frente. Isso aí. Ju, muito Bom, obrigada. Deus abençoe. Deus Muito boa abençoe. noite. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau. Até mais. Tchau, tchau.